Olá, eu sou o Daniel, eu sou esse Legal Expert da ESEC em Portugal, e agora eu vou falar um pouco sobre Realize Break, então sobre as quebras de realizações e como você deve proceder caso isso aconteça. Bem, assim como as quebras de Approved, as quebras de realizações também serão descontadas de ambas as entidades, ou seja, caso a ESEC em Portugal esteja em Realize, esteja com o intercambista em Realize com a ESEC no Brasil, por exemplo, ambas as entidades serão descontado esse número que será quebrado de realização, certo? Esse é o primeiro alinhamento. E agora um pouco sobre a política de quebra de quebra de status, ou seja, quebra de realização. Bem, o EP ele pode solicitar quebra caso ele tenha algum problema familiar e ele precise voltar para o seu país de origem. Então, assim como a quebra de Approved, ele pode solicitar essa quebra e ele precisa esperar mais 6 semanas para uma nova aplicação para um novo Approved. Isso também requer uma prova para que o ECB analise. O segundo ponto é que, assim como na quebra de Approved também, se o EP está doente ou ele está em alguma situação perigosa para a sua saúde, ele pode solicitar a quebra de Realize para que ele retorne ao seu país para cuidados, enfim, para que ele não precise lidar com o intercâmbio nessa situação. Terceiro ponto é que o EP ele está trabalhando em uma situação diária, em uma área de situação perigosa declarada. Assim como a approval, é necessário que essa área seja declarada como perigosa para que a realização seja quebrada. É muito importante fazer o alinhamento também durante a realização, que por mais que o EP ache que o local é um local perigoso, para solicitar para solicitar a quebra de realização, é necessário que seja declarado por uma entidade governamental ou algum tipo de entidade legal do país que aquela área está em perigo. Bem, outro ponto, o EP ele pode solicitar a qualquer momento a quebra da sua realização, caso ele sofra algum tipo de abuso, algum tipo de maltratamento no seu ambiente de trabalho, tanto por os seus coworkers quanto por algum membro da ESEC. Esse ponto é muito importante e a gente vai chegar a falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Bem, ele também pode solicitar quebra caso a organização que ele está trabalhando não providencie as condições básicas de trabalho que foram alinhadas com ele, ou seja, os seus benefícios e as condições básicas de trabalho mesmo. Então, por exemplo, caso o EP foi falado para o EP que ele teria um computador para trabalhar. Chegando na empresa, ele não teve esse computador. E isso foi alinhado com ele e ele não concorda com isso, ele pode pedir a quebra de realização. Ou se não, caso isso não foi alinhado com ele. Por isso que é muito importante que o EP confirme todos os alinhamentos e que isso esteja registrado por e-mail. Bem, caso o EP não esteja recebendo seu salário por 2 meses consecutivos, ele também pode solicitar a quebra do intercâmbio da sua realização, porque seguindo 2 meses sem salário, ele tem esse direito. Caso o EP tenha falsificado alguma informação sobre sua vida profissional ou pessoal, o Opportunity Provider, ou seja, a organização que está recebendo esse intercambista, pode solicitar também a quebra da sua realização, por causa que talvez ele não seja apto para trabalhar naquela vaga específica e por questões legais de recebimento do intercambista. Outro ponto também sobre o Opportunity Provider é que, caso o EP ele esteja quebrando alguma lei daquele país ou alguma lei de trabalho naquela organização, a entidade pode solicitar a quebra de realização dele por questões legais e esse EP deve retornar para o seu país caso não esteja legalmente de acordo com a legislação daquele país. O outro ponto é que, caso a organização esteja solicitando a quebra e essa quebra seja justificável dentro das leis daquele país,
a organização pode também sim dar continuidade com a solicitação dessa quebra, porque tem embasamento legal de acordo com aquele país, e não com o país em que o intercambista veio. Bem, para realizar as solicitações de quebra, assim como as solicitações de quebra de approved, as quebras de realizações devem ser realizadas através de um e-mail formal pela ECB Chair, a Joana. Então, nesse e-mail deve conter toda a explicação da situação em que está acontecendo com o EP. Deve existir também o código da oportunidade do EP, o código do EP e também todas as provas e confirmação da entidade em que foi solicitada a quebra, juntamente com a entidade que está sendo solicitada. Todos os formatos devem ser em PDFs e anexados junto a esse e-mail. Como assunto do e-mail, você deve colocar o nome do EP, o código do EP e Realize Break, para que isso seja mais fácil de identificar. Certo? Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar a XPP. Ela está disponível para todo mundo. E também vocês podem me procurar caso tenha algum tipo de dúvida. Eu prometo que respondo o mais rápido possível. Aí está meu telefone e o meu e-mail. E a gente se vê mais tarde. Obrigado, pessoal.